amigos! Bem-vindos de volta ao canal Abrindo Histórias. Hoje estamos com uma história que eu já dei muita risada com essa história, gente. Eu tô aqui com a jaqueta de couro, ó, especialmente para essa história e vocês vão entender por quê. Mas antes me diga lá, já se inscreveram no canal? Então corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim todas as vezes que tivermos histórias novas aqui no canal, você será, claro, notificado. Já escreveu para mim? Manda sua história aqui que eu vou ter o maior prazer de contar ela. abrindohistorias@gmail.com, ou se vocês quiserem me mandar um áudio, porque muita gente fala, minha história é muito longa, eu tenho uma preguicinha de escrever, não tem problema não. Vai lá, me acompanha no Instagram, no @abrindohistorias e me mande um áudio por lá que eu transcrevo aqui sem problema nenhum. Então não tem desculpa, quer mandar sua história? Manda aqui pra mim, ou por e-mail ou por áudio, combinado? Se inscreve lá no Instagram também, me acompanha lá no meu dia a dia, muitos spoilers aqui do canal, pesquisas, perguntinhas, dicas. Todo dia dou uma dica lá, bem bacana. Então espero você lá comigo também no @abrindohistorias, ok? Bora lá para essa história de hoje. Hoje aqui é a história da nossa amiga Juliana, a Juju. Claro que esse nome é fictício, todos os nomes aqui já foram trocados. E essa história aqui, gente, eu já dei uma risada com ela, olha. Conversei com a nossa amiga, peguei alguns detalhes a mais aqui para a história ficar bem bacana para vocês. Agora ela já tá prontinha. Bora lá comigo, vamos começar com a história, vocês vão se divertir. Aposto que sim, porque eu já dei muita risada, então bora lá. Olá, Mi! Olá, Abrindo Histórias! Ó, pegou, hein? Olá, Abrindo Histórias, meu nome é Juliana, tenho 28 anos e venho contar a história aqui do Cezinha. Por que Cezinha? Esse nome virou até piada interna junto às minhas amigas no WhatsApp. E vocês vão entender por quê. Eu sou Juliana, moro no interior do Espírito Santo, estou solteira atualmente e neste período que eu também estava solteira, eu conheci o Cezinha. E foi muito engraçado, porque quando eu o conheci, ele me chamou muito a atenção, porque ele tinha assim uns traços fortes, sabe? Moreno, traço bem marcante, cabelo preto, barba bem, sabe? Bem marcante, bem forte. Achava assim muito gato, ele chamou bastante atenção. As minhas amigas também acharam ele super gracinha. Então, combinamos de jantar. Pois bem, Mi, nós fomos no restaurante de um amigo dele. E lá, conversa vai, conversa vem, super bacana, o assunto fluindo super bem. César me apresenta para o amigo dele como, olha, essa aqui é a minha namorada. Eu falei, oxe, nem tô sabendo, já estamos namorando, ó. Tudo bem, estamos namorando. Achei estranho porque o cara era meio assim, efusivo demais. Mas tipo, nossa, minha namorada, que bom, né? Já tô namorando, a gente pensa. O jantar foi uma delícia, foi super legal. Conversamos de tudo, tínhamos várias coisas em comum. Gostávamos de viagem, de comida. Na hora de ir embora, eu fui para o meu carro, ele me acompanhou. O cara tinha uma pegada, ó, maravilhosa, viu? Maravilhosa. Ela frisa bem isso aqui, viu, gente? E tudo bem, cada um para sua casa. No outro dia de manhã, uma mensagem de bom dia, meu amor. Eu pensei, nossa, bom dia, meu amor. Já me deixou nas nuvens, né? Já deixa a mulher assim enlouquecida. Você fala, nossa, já tô namorando. Passaram-se ali 2 dias. A gente combinou de se encontrar no pub. Fomos no pub e as minhas amigas foram juntas. Aí eu virei para uma amiga minha e falei, eu não sei, eu sinto uma coisa estranha no comportamento desse rapaz. Aí a minha amiga, para de ser louca, nossa, você tá viajando. Tá bom, devo estar viajando mesmo, tô sendo muito crítica. Bom, estávamos no pub, eu estava com uma calça de couro. Olha aqui, ó, porquê do couro aqui, ó. Eu estava com uma calça de couro
E ele passou a mão na minha perna e falou: Ju, é de couro? E eu falei que era. Aí ele soltou um: ai, adoro. Gente, quando ele falou adoro, na minha visão assim, né? Nossa, um homem hétero não fala adoro. Já levantou ali uma lebrezinha. Esse adoro, né? Porque, né, até então. E passamos a noite no pub. Banda tocando, nós bebemos. Ele não queria beber, então ele foi embora mais cedo e eu acabei ficando ali, né, no pub com as minhas amigas e curtindo o restante da noite. No outro dia, como sempre, um oi, bom dia, tudo bem e tal. Por volta do terceiro ou quarto encontro, ele vira para mim e fala: Ju, eu precisava tanto contar uma coisa para você. Eu falei: eita, lá vem. Ele me chama no WhatsApp e fala: na época que eu viajei, fui para um lugar e participei de uma coisa que se chama Dome. E na minha santa ignorância, eu não fazia ideia do que seria esse tal de Dome. Então eu dei uma pesquisa ali para achar. E Dome vem de dominador, dominatrix. É quando a mulher e o homem invertem os papéis. A mulher faz o papel do homem, né? E o homem fica ali submisso. Enfim, fica a critério de cada um. Eu achei aquilo tão estranho e assim, na hora eu desconversei. Aí ele, não vou mais falar sobre isso com você, nossa, me desculpa, que chato. Eu falei, tudo bem, né? Mudamos de assunto. No quarto encontro, saímos e fomos encontrar um grupo de amigos dele. Foi muito legal, conversa vai, conversa vem, pessoas normais. Pessoas normais é bom, né? Pessoas normais. Naquela noite ele falou assim: vamos para um sex shop? Aí eu pensei comigo: ai, nossa, eu nunca fui no sex shop. Ai, acho que eu não quero. Aí eu falei: eu não sei se eu tô muito afim, não. Vamos. A gente compra uns brinquedinhos. Aí eu pensei, achei meio estranho assim e tal. Mas tudo bem. Acabou que a gente nem foi nesse sex shop. Depois de uns 2 dias mais ou menos, lá vem ele de novo com o papo do tal do Dome. Que ele gostaria muito que eu fizesse com ele e tal. Aí falei, tá, escuta, mas me explica como que é isso para eu entender melhor o que é. O que você gostaria que eu fizesse e tal? E ele me disse, então, usar uns brinquedinhos. É você controlar a situação, você me dominar. Aí eu falei, diferente. Eu pensei, gente, é um fetiche dele, né? Tudo bem, ok. Ele estava no trabalho, eu também, a gente estava conversando isso pelo WhatsApp. Aí ele me manda umas fotos perguntando se ele podia comprar certos brinquedinhos. Até então eram coisas normais. Algema, chicote, vendas. De repente ele me pergunta se ele poderia comprar uma bota de vinil para ele vestir. Você? Como assim? Você vai vestir a bota? Eu vou colocar a bota. Naquele momento, gente, eu dei risada. Como assim você vai colocar a bota? Ju, normal, eu coloco a bota, você me bate. Exatamente o que aconteceu agora. 1 minuto de silêncio. Você me bate? Como assim? E ele falou, não, é porque eu participei uma vez de um ritual na Dinamarca que as mulheres dominavam os homens. Mas ele não terminava, né, a frase do domina os homens. E eu, nossa, mas como que seria isso? E ele falou, na próxima vez que a gente sair, assim, eu te explico melhor. Isso a gente já tava tendo relações e tal. Sei lá, a gente já tava saindo há quase uns 2 meses, mais ou menos. Quando a gente chegou no motel,
ele tinha comprado uma cinta. E eu pensei, gente, esse homem vai fazer dupla penetração. Já fiquei apavorada com aquela cinta. Tadinha. Não, a cinta não era para mim. A cinta era para ele. Quando eu vi aquilo, eu perguntei, o que você vai fazer com essa cinta aí? Pensando que era para mim no início. E ele falou, eu comprei para você usar. Tomara que você goste. Oi? Gente, ele queria que eu usasse a cinta para penetrá-lo. Sim, ele queria que eu comesse o furico dele. Ai, Jesus amado, ele queria que eu comesse o furico dele. Porém, ele gostava de mulheres. Ele não gostava de homem, mas ele queria que uma mulher comesse o furico dele. Que situação, hein, minha amiga? Que novidade, né? E depois, que comesse assim, o furico dele, era vida normal, relação normal, né? Ele transava com mulher e tal. E eu fiquei assim, uns minutos em silêncio, porque ele gostaria que eu o penetrasse. Ele tinha um monte de brinquedos, algemas, chicotes, vibradores. Mas ele queria que eu usasse uma cinta para comer o furico dele. Eu desconversei assim completamente. E assim, a gente acabou, foi embora. Claro que eu não fiz nada. Mas eu fiquei tão chocada porque ele falava assim, mas Ju, qual o problema? A gente já conversou sobre isso, vai ser legal. Eu vivi essa experiência por 5 dias com mulheres me penetrando. Eu adorei, eu queria muito repetir. E eu me senti muito seguro para pedir isso para você. Já pensou que legal no Natal? Você dando bota para mim, eu dando cinta para você. Não. Naquele momento, para mim, foi o estopim. Eu pensei, o quê? Nossa, eu bloqueei esse cara na hora. Ele é louco, ele tem algum problema, como assim? Eu vou ficar transando com um cara que quer ser comido por mim? Não é que ele quer ser comido por um homem, ele queria ser comido por uma mulher. E daí a gente brinca até hoje, piada interna de um grupo de mulheres, das minhas amigas, que o Cezinha queria ser comidinho. Tipo, uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido antes. Óbvio que ele percebeu que eu sumi por conta desse pedido dele e depois a gente até conversou. Eu falei que eu não queria, que sei lá, que não era pra mim. Essa história de usar cinta, de dome, não era pra mim. Ele entendeu e até brincou, né? Não, Ju, vamos seguir um relacionamento normal, saudável. Mas, gente, eu penso, como é que você vai namorar uma pessoa dessas, que tem essas fantasias malucas? O que eu pensava na hora? Se a gente namorar e eu não fizer nada, ele vai atrás de outra pessoa que faz. Ou vai tentar se relacionar com um homem que possa comer ali o furico dele, né? Então, Mia, essa aqui é a minha história, a história do Cezinha que queria me dar o furico. E eu disse, não topei. Eu acho que, de repente, entre 4 paredes, a gente pode conversar, mas certas coisas eu saio correndo, como essa, por exemplo. Fica aqui meu grande beijo e agradecimento por você ter lido a minha história. Um grande beijo a todos os Abrindo Storyers. Até a próxima da Ju. Beijinho, bye! Ô, minha Ju querida, um beijo pra você. Amiga, que história é essa? Pelo amor de Deus, o Cezinha queria dar o furico dele pra você. Como assim? Imagina, gente, pensa na cara da Ju. A hora que ela chega no motel e vê aquela cinta, ela achou, coitada, que ela ia ter uma relação com dupla penetração, imagina. Mas não, a cinta não era pra ser usada nela, não. Era pra ela usar nele. Imagina,
Gente, que louco isso, né? Mas, enfim, são gostos e a gente não discute gostos, mas a gente pode dizer um não aí, como a nossa Ju fez, né? Ela disse não e aí tem que ser respeitado também, né, gente? Mas eu achei muito engraçada essa história, é bem diferente. Olha, eu confesso que eu nunca passei por algo assim, de pedidos diferentes, de fetiches muito loucos, né? Eu tive até uma conhecida, ela não chegou a ser a minha amiga, mas era do meu círculo de amizades e ela contava cada coisa que ela fazia com o namorado, que era em cima da moto, que era no elevador, que era na escada de incêndio e que aquilo aí estava muito. Então, assim, fetiches, né, gente? Eu, sim, sou aquela medrosa, eu acho que eu não teria coragem, imagina, em cima da moto, como... Você fica como assim? Em cima da moto? Mas e você? Vocês já tiveram alguma experiência assim muito louca que queiram compartilhar aqui comigo, aqui no canal? Com todos os Abrindo Histórias? Quer compartilhar? Deixa aqui seu comentário. E a história da Ju, o que você achou? Deixa a sua opinião aqui. Deixa um like se vocês gostaram dessa história. Essa semana teremos novas histórias no canal. Vai ter um quadro aí sobre histórias da pandemia, que tá chegando assim, de histórias que aconteceram durante a pandemia. Histórias até bem curiosas, viu, gente? O povo ali se reinventando em todos os sentidos. Então, gente, um beijo para vocês, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça, deixa seu comentário, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, indicam para mais pessoas que, claro, nos mandam mais histórias e eu sempre estarei aqui com vocês, aqui no nosso cantinho no Abrindo Histórias. Um grande beijo. Fui! Bye!